A cidade de Jundiaí, em 1987, respirava uma atmosfera peculiar no final daquele dezembro úmido, quando as luzes de Natal disputavam espaço com ruídos abafados de boatos e segredos adolescentes que se espalhavam pelas esquinas. Entre os jovens que circulavam pelas ruas do centro havia uma expectativa quase ingênua de que aquele seria um período de descanso, música, encontros e descobertas, mas por trás das vitrines coloridas havia uma tensão silenciosa que poucos percebiam. Três amigos, porém, sentiam essa vibração de maneira mais intensa do que o normal, como se o destino insistisse em empurrá-los para algo maior, mais sombrio, mais decisivo. Seus nomes eram Carlos, Júlia e Renato, unidos por anos de convivência, mas agora prestes a atravessar uma história que nenhum deles poderia prever. E antes que o clima pesasse, lembre o público de se inscrever no canal e deixar aquele like importantíssimo, porque essa história vai mexer com você. Carlos sempre foi o tipo introspectivo, carregando pensamentos profundos que raramente verbalizava. Era sensível às mudanças no tom das conversas, nas expressões dos amigos e até mesmo nas nuances do clima. Naquela semana antes do Natal, ele sentiu que algo estava deslocado no comportamento de Júlia, sua namorada. Ela desviava o olhar com mais frequência, mudava de assunto abruptamente e parecia estar sempre com pressa, como se houvesse outro mundo paralelo esperando por ela a cada esquina. Renato, por sua vez, era o mais equilibrado do trio, agindo como ponte entre os dois em momentos tensos. Mas até ele percebia que havia algo se quebrando em silêncio, mesmo que ainda não soubesse o que. Júlia, com seus gestos inquietos e repentino gosto por longas caminhadas noturnas, tinha começado a sentir uma estranha atração por alguém inesperado. Não era um colega de escola, nem um amigo do bairro, tampouco um jovem misterioso recém-chegado à cidade. Era um homem adulto, envolto em uma aura festiva enganosa, que todos viam como inofensivo. Ele trabalhava num pequeno espaço decorado na praça central, fantasiado de Papai Noel para fotos com crianças, distribuindo balas e sorrisos que mais pareciam colados ao rosto do que sinceros. Júlia não sabia explicar por que aquele homem despertava curiosidade. Talvez fosse o olhar dele, ou a forma como sua voz grave tinha um magnetismo estranho, como se pudesse atravessar seus pensamentos. O primeiro encontro fora acidental. Júlia passava apressada pela praça quando ouviu a voz profunda chamando moça das fitas coloridas, referência às presilhas que ela sempre usava nos cabelos. Ela riu, achando graça, e ficou ali por minutos que pareciam horas, ouvindo histórias que o homem contava sobre natais distantes, viagens que talvez nunca tivesse feito e pessoas que talvez nem existissem. A cada frase, Júlia sentia algo se deslocar dentro de si, como se estivesse atravessando uma linha invisível. E enquanto isso, Carlos tentava entender por que Júlia se distanciava tanto, acreditando que era apenas estresse de fim de ano. Renato começou a notar que Júlia evitava encontros a três, sempre inventando compromissos urgentes. Ele mencionou isso para Carlos de forma cuidadosa, temendo criar paranoia desnecessária, mas a reação foi pior do que esperava. Carlos ficou em silêncio, com o olhar fixo e sombrio, como se estivesse ligando pontos que só ele enxergava. Naquele instante, o clima de Natal parecia perder sua doçura, substituído por um amargor difícil de nomear. Foi quando ele prometeu a si mesmo que descobriria a verdade, mesmo que isso custasse a paz que ele tanto tentava preservar. No dia seguinte, Júlia voltou à praça movida por um impulso que ela fingia não compreender. O homem vestido de Papai Noel parecia já esperar por ela, como se soubesse exatamente a hora de sua chegada. A conversa entre eles deslizou com naturalidade assustadora, e logo estavam rindo como velhos conhecidos. O clima se tornou tão íntimo que até o ar parecia segurar a respiração. Entre as luzes cintilantes, os passos das pessoas e a música natalina distante, Júlia percebeu que cruzava uma fronteira emocional que jamais poderia ser desfeita. O encantamento transformou-se em desejo antes mesmo que ela percebesse. A relação proibida se intensificou rápido demais. Júlia se encontrava com o homem sempre ao anoitecer, quando a praça ficava mais vazia e as luzes se refletiam no chão molhado pela garoa típica de dezembro. Ele a tocava com segurança, a envolvia com palavras que misturavam carinho e mistério.
Ela se sentia hipnotizada, como se estivesse sob um feitiço que embaralhava suas escolhas. No mais profundo de seus pensamentos, algo gritava para que ela parasse, mas o fascínio era mais forte. E agora, antes que o clima pese ainda mais, peça ao público: se você está acompanhando essa história, inscreva-se no canal e deixe o like para fortalecer esse trabalho. Enquanto isso, Carlos, movido por uma dor incômoda, decidiu seguir Júlia discretamente. Sua respiração ficou pesada quando viu a silhueta dela aproximando-se do trono de Papai Noel. Ele observou de longe, escondido atrás de uma árvore, o momento em que Júlia foi recebida com um sorriso que definitivamente não era profissional. Algo dentro dele desmoronou quando percebeu a intimidade entre os dois. Sua mente se encheu de perguntas, mas nenhuma resposta parecia suficiente para conter a dor crescente, como se o mundo ao seu redor estivesse sendo engolido por sombras. Renato percebeu o comportamento estranho do amigo no dia seguinte. Carlos estava pálido, com olheiras que denunciavam uma noite mal dormida. Ele revelava pouco, mas o suficiente para que Renato entendesse a gravidade da situação. Mesmo assim, Renato insistiu que conversassem juntos com Júlia, tentassem esclarecer tudo. Mas Carlos recusou com firmeza. Havia algo em seu olhar que nunca estivera ali antes, uma mistura de obsessão, raiva silenciosa e uma estranha tranquilidade artificial. Era como se ele tivesse encontrado um propósito macabro para lidar com o que descobrira. Júlia, completamente envolvida com o homem da praça, não percebeu o abismo emocional que se abria sob seus pés. A cada encontro, sentia-se mais distante de Carlos e de si mesma. O Papai Noel, cujo nome verdadeiro ela nunca soube, a tratava com um misto de carinho e autoridade, criando nela uma dependência emocional irreversível. Ela flutuava entre a culpa e o fascínio, mas sempre escolhia voltar ao mesmo lugar, como se estivesse presa a um ritual secreto e perigoso. O Natal se aproximava, mas não havia alegria em seu coração, apenas uma confusão crescente. Na véspera de Natal, perseguido por sentimentos intensos e desesperados, Carlos caminhou sozinho até uma parte isolada da cidade, onde, segundo velhas lendas urbanas, jovens se reuniam décadas antes para rituais proibidos. Ele não sabia se acreditava nas histórias, mas naquele estado de espírito qualquer promessa de alterar o destino parecia válida. Ali, sob a sombra das árvores retorcidas, decidiu fazer algo impensável: invocar o poder sombrio mencionado naquelas narrativas antigas para romper o triângulo que destruíra sua vida. E antes que essa história se aprofunde ainda mais, lembre o público novamente: se essa trama está te prendendo, inscreva-se e deixe o like, porque o que vem a seguir é ainda mais perturbador. Naquela noite silenciosa em que Carlos buscou as lendas antigas de Jundiaí, o vento parecia sussurrar histórias esquecidas. Ele caminhou até um trecho ermo próximo a uma antiga pedreira desativada, onde se dizia que grupos esotéricos dos anos 60 e 70 realizavam rituais de ruptura emocional, como se fosse possível cortar laços entre pessoas por pura força de vontade. Embora cético, Carlos estava tomado por uma mistura de desespero e fervor. Para ele, qualquer possibilidade de recuperar o controle sobre sua vida era uma promessa irresistível, mesmo que carregasse tons sombrios demais. Seus passos ecoavam no chão úmido, marcando o início de algo que ele ainda não compreendia por completo. Renato, desconhecendo totalmente o que o amigo planejara, tentava manter a normalidade entre eles. Ele caminhava pela cidade, reparando que as luzes de Natal já começavam a ser desligadas em algumas ruas, que aquela energia alegre de dias antes parecia gradualmente se dissipar. A cidade ficava mais silenciosa, mais introspectiva, quase como se acompanhasse a tensão que crescia dentro daqueles três jovens adultos. Mesmo assim, Renato ainda acreditava na possibilidade de diálogo. Mas a ausência de Carlos naquela noite fez surgir um aperto incômodo em seu peito, como se algo estivesse prestes a desmoronar definitivamente. Júlia, naquela mesma noite, retornou à praça com a sensação de que algo a puxava para lá. O homem fantasiado de Papai Noel já não usava mais o traje completo, apenas partes dele, o suficiente para manter o ar festivo sem parecer deslocado demais.
Havia algo nas conversas que tinham que fazia com que ela se sentisse vista de um jeito que não lembrava há muito tempo. O encanto era perigoso, mas ela ignorava sua consciência. Cada frase, cada gesto, parecia aprofundar o abismo entre ela e sua antiga vida. O homem falava com uma voz baixa e envolvente, fazendo-a acreditar que estava vivendo algo significativo, ainda que proibido. Ao mesmo tempo, nos arredores escuros da cidade, Carlos encontrou uma clareira iluminada apenas pela lua pálida. Ele parou no centro, respirando fundo, buscando na memória fragmentos das histórias que ouvirá de moradores antigos. Falava-se de palavras ditas em voz firme, de intenções concentradas e de um tipo de entrega emocional capaz de selar pactos invisíveis. Ele fechou os olhos e começou a murmurar frases desconexas, tentando convocar algo: força, coragem, destino, qualquer entidade que pudesse romper o triângulo que o sufocava. A atmosfera parecia densa, quase sólida, como se o ar observasse seus movimentos. No entanto, quanto mais Carlos se aprofundava naquilo, mais percebia que seus sentimentos não eram apenas ciúmes. Havia humilhação, frustração, perda e um medo profundo de nunca ser suficiente. Ele então começou a falar em voz alta, afirmando que renunciaria à própria paz em troca de libertar-se daquela dor, daquele vínculo com Júlia que agora se transformará em tormento. Sua voz ecoou, batendo nas pedras e retornando a ele como um aviso silencioso. A intensidade daquilo parecia quase real, demais para ser apenas um desabafo. Júlia, de volta à praça, começava a sentir que algo estava estranho naquela noite. O homem vestido parcialmente de Papai Noel estava mais sério, mais reservado. Ele falava menos, observando-a mais. A forma como a luz da praça refletia nos olhos dele criava uma sensação desconfortável, como se houvesse sombras movendo-se onde não deveriam estar. Mesmo assim, ela permaneceu ali, sem coragem de romper aquela ligação confusa. Parte dela tinha medo de voltar à rotina com Carlos e encarar a verdade. Outra parte temia o que o novo envolvimento podia significar. Enquanto isso, Renato finalmente decidiu ir até a casa de Carlos. Ao bater na porta e perceber que ele não estava, sentiu um frio repentino na espinha. Algo não combinava com o comportamento habitual do amigo. Carlos era emocional, intenso, mas jamais imprevisível. Renato decidiu então caminhar por lugares que Carlos costumava visitar, quando precisava pensar. Ele vagou pelas ruas silenciosas, atento a qualquer detalhe que pudesse dar pistas sobre o paradeiro do amigo. O clima parecia cada vez mais pesado, como se a cidade estivesse segurando a respiração. Na clareira, a energia ao redor de Carlos começou a mudar. Ele sentiu um estranho calor subir pelos braços, como se estivesse tocando um campo invisível. Seus pensamentos se misturavam, e imagens de Júlia com o homem da praça invadiam sua mente com força dolorosa. Ele então sussurrou que desejava quebrar o laço que unia os três. Não apenas o romance, mas a própria amizade que agora lhe parecia contaminada. Naquele instante, uma rajada de vento atravessou a clareira, derrubando folhas secas ao seu redor. Ele interpretou aquilo como um sinal, convencendo-se de que o pacto fora aceito. Júlia, sem aviso, sentiu um arrepio intenso percorrer seu corpo, como se alguém tivesse chamado seu nome de muito longe. Ela se levantou abruptamente, dizendo ao homem que precisava ir. Ele tentou segurá-la pelo braço de maneira sutil, como se pedisse mais alguns minutos, mas ela recusou com firmeza, tomada por uma ansiedade repentina. A praça parecia escurecer, apesar das luzes. Havia algo no ar que a fazia querer fugir, correr para qualquer direção que não fosse aquela. Renato, agora nas proximidades da pedreira antiga, ouviu um som abafado semelhante a um sussurro carregado pelo vento. Ele acelerou o passo, chamando pelo amigo, temendo encontrá-lo em algum estado emocional perigoso. O ar parecia mais denso, mais frio, e uma sensação de urgência tomou conta dele. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas sentia que algo importante, e potencialmente devastador, estava prestes a acontecer entre eles. Renato avançou alguns metros até avistar a figura de Carlos ajoelhada no centro da clareira, com a respiração acelerada e a expressão tomada por uma mistura de choque e alívio.
Ele chamou o amigo com cautela, temendo assustá-lo, mas Carlos não respondeu de imediato. Seu olhar estava fixo em um ponto invisível, como se estivesse observando algo além do alcance humano. Quando finalmente virou o rosto para Renato, seus olhos estavam marejados, mas não de choro. Pareciam refletir uma compreensão amarga, como se tivesse visto algo que não podia ser desdito. Renato se aproximou lentamente, tentando quebrar o silêncio que pesava no ar como uma cortina fria. Quando Renato tocou o ombro de Carlos, um tremor percorreu o corpo do amigo. Carlos respirou fundo, tentando recuperar os sentidos, e finalmente disse que precisava encerrar um ciclo que o machucava mais do que podia admitir. Ele descreveu sensações estranhas, como se tivesse feito um pedido a forças que nem mesmo entendia. Renato tentou racionalizar, dizendo que aquilo era apenas resultado de exaustão emocional, mas Carlos balançou a cabeça. Ele falava de maneira calma demais, como se tivesse entregado partes de si para algum tipo de decisão definitiva, como se já não estivesse no mesmo plano emocional que antes. Ao mesmo tempo, Júlia caminhava apressada pelas ruas, com o coração batendo forte e a mente confusa. A sensação de ser observada a perseguia, embora a praça estivesse vazia. O homem vestido de Papai Noel, ao vê-la se afastar, não insistiu, mas seus olhos carregavam um brilho estranho, algo indecifrável que a fez acelerar ainda mais o passo. Enquanto avançava pelo calçadão, Júlia começou a questionar tudo o que tinha feito nas últimas semanas. Era como se, de repente, a névoa emocional que a envolvia estivesse começando a se dissipar, revelando um cenário bem menos encantador do que imaginara. Renato ajudou Carlos a se levantar e sugeriu voltarem para casa, mas Carlos recusou. Ele dizia que ainda não havia terminado, que algo precisava ser concluído, como se existisse um último elo a ser quebrado. Renato tentou insistir, mas percebeu que o amigo estava inflexível. Um brilho inquietante surgia na expressão dele, como se estivesse convencido de que uma força silenciosa estava respondendo às suas intenções. Renato respirou fundo e decidiu não deixá-lo ali sozinho. Se algo estivesse prestes a acontecer, ele precisava estar por perto para impedir que aquilo tomasse proporções perigosas. Júlia, ao chegar em casa, sentiu uma tontura repentina. A cabeça pesava como se memórias e sensações estivessem se reorganizando de maneira inesperada. Ela se sentou à beira da cama, tentando entender a angústia crescente que a dominava. Era como se uma parte dela estivesse sendo puxada de volta à realidade, enquanto outra se agarrava desesperadamente ao encanto que viverá com o homem da praça. Mesmo sem saber o que Carlos estava fazendo naquele momento, algo dentro dela parecia estremecer, como se uma conexão profunda estivesse prestes a se romper de forma irreversível. Renato observava Carlos caminhar lentamente em círculos pela clareira, como se estivesse seguindo algum tipo de orientação invisível. Ele falava baixinho, articulando palavras que Renato não conseguia entender, algo entre oração e lamento. O vento soprou com força, fazendo as árvores rangerem. Renato tentou novamente interromper o ritual improvisado, dizendo que aquilo estava indo longe demais. Mas Carlos, com uma serenidade perturbadora, afirmou que o laço entre os três, amizade, romance, confiança, precisava ser encerrado para que cada um pudesse seguir seu caminho sem destruir o outro. Enquanto Renato o observava, começou a sentir que algo realmente mudava no ar. Não era sobrenatural, mas emocional, como se uma decisão estivesse sendo selada ali, uma decisão tão pesada que influenciaria toda a dinâmica entre eles dali em diante. Ele percebeu que o que Carlos chamava de pacto talvez fosse, na verdade, a escolha extrema de encerrar vínculos que ainda não tinham coragem de enfrentar de forma direta. Mas, ao mesmo tempo, o olhar de Carlos deixava Renato inquieto, pois era difícil definir quanta lucidez restava atrás daquela expressão resignada. Júlia levantou-se da cama de súbito, tomada por um impulso de buscar respostas. Ela pegou o casaco e saiu novamente, desta vez sentindo que precisava encontrar Carlos. Algo a guiava até ele. Talvez culpa, talvez medo, talvez apenas a necessidade de confronto. As ruas estavam quase desertas, e a cidade parecia mais silenciosa do que nunca. Conforme caminhava,
Um peso emocional se instalava em seus ombros, como se cada passo fosse empurrado por uma força que ela não conseguia compreender, mas que precisava obedecer. Renato, percebendo que nada que dissesse faria Carlos abandonar aquele momento, decidiu mudar de estratégia. Ele se posicionou à frente do amigo, encarando-o com firmeza, e disse que, se existia realmente algo a ser rompido, aquilo deveria ser feito no mundo real, com palavras concretas e atitudes claras. Carlos desviou o olhar, respirando fundo como se carregasse nos pulmões uma decisão que crescia há semanas. Ele então admitiu que pretendia falar com Júlia, não para acusá-la, mas para encerrar definitivamente aquilo que um dia fora amor, mesmo que isso o destruísse emocionalmente. Júlia, agora já nas proximidades da pedreira, começou a ouvir vozes ao longe. Não conseguia distinguir as palavras, mas sabia que uma delas era de Carlos. Seu coração acelerou, e uma mistura de receio e urgência tomou conta dela. Quando finalmente avistou a luz da lua refletindo no espaço aberto da clareira, sua respiração quase falhou. Ela sabia que aquele era o momento que vinha evitando desde o primeiro erro cometido. O passado, o presente e aquilo que vinha se arruinando entre eles convergiam ali, num ponto inevitável. Quando Júlia entrou na clareira, o ar pareceu mudar bruscamente, como se a presença dela tivesse alterado a atmosfera. Carlos ergueu o olhar no mesmo instante em que a viu, seus olhos refletindo uma mistura de dor, alívio e algo muito mais difícil de decifrar. Renato, sentindo o peso daquele encontro, deu alguns passos para trás, permitindo que os dois se encarassem sem interferência. Júlia respirou fundo, tentando encontrar palavras que não parecessem insuficientes diante de tudo que havia acontecido. A lua iluminava os três de um jeito quase simbólico, como se o próprio céu observasse o desfecho iminente. Carlos deu um passo tímido em direção a ela, mas não se aproximou por completo. Ele parecia hesitar entre o desejo de entender e a necessidade de se proteger. Júlia, por sua vez, sentiu um aperto profundo no peito ao ver o estado dele. Não apenas abatido, mas transformado, como se tivesse atravessado algo que mudará sua percepção do mundo. Ela tentou se explicar, mas sua voz falhou, saindo trêmula. Era difícil organizar pensamentos quando sentimentos, culpa e medo se entrelaçavam de forma tão confusa. O silêncio entre eles se estendeu, denso como fumaça. Renato observava tudo com atenção, sentindo que aquele era o momento que definiria o futuro dos três. Ele conhecia Carlos o suficiente para entender que o amigo estava no limite emocional, mas também sabia que havia algo diferente naquela noite. Uma força simbólica, quase ritualística, que tornava cada palavra mais definitiva do que seria em qualquer outro dia. Ele cruzou os braços e permaneceu em silêncio, pronto para intervir caso algo saísse do controle, mas torcendo para que o diálogo fosse o suficiente para quebrar o ciclo de dor. Júlia finalmente conseguiu falar. Ela explicou que não sabia exatamente o que tinha acontecido, que se deixou levar por uma mistura de fantasia, carência e uma ilusória sensação de acolhimento. Disse que não estava orgulhosa, nem pretendia justificar suas escolhas, mas precisava admitir que havia perdido o rumo. Sua voz tremia enquanto falava, e Carlos escutava cada palavra como se fossem gotas de veneno e alívio ao mesmo tempo. Era uma confissão tardia, mas verdadeira, e talvez por isso fosse tão dolorosa de ouvir. Carlos abaixou a cabeça, como se absorvesse o impacto das palavras. Não havia gritos, nem acusações, apenas uma tristeza profunda que se espalhava por seus gestos. Ele então revelou que havia feito algo simbólico, algo que chamara de pacto, não com entidades sobrenaturais de fato, mas consigo mesmo. Um compromisso visceral de romper os laços que o impediam de seguir em frente, mesmo que isso significasse abrir mão da história que construiu com ela e até da amizade com Renato. Ele explicou que ali, naquela clareira, entregou à noite a responsabilidade de selar essa decisão. Ao ouvir isso, Júlia sentiu uma pontada aguda no peito. O que mais a surpreendeu não foi a gravidade do pacto, mas a calma com que Carlos o descrevia. Não era raiva, era uma espécie de aceitação que doía muito mais. Ela tentou chegar mais perto, mas Carlos recuou suavemente, como se o espaço entre eles fosse agora uma fronteira que não poderia mais ser cruzada. A clareira parecia mais fria naquele instante,
como se estivesse testemunhando a ruptura de algo que um dia fora importante. Renato, percebendo o impacto, finalmente deu um passo à frente. Ele falou que, apesar de tudo, ainda existia a possibilidade de reconstrução, não necessariamente em forma de romance ou amizade como antes, mas de uma convivência menos dolorosa, onde cada um poderia seguir seu caminho sem carregar as sombras daquele triângulo emocional. Mas Carlos balançou a cabeça, dizendo que a reconstrução só seria possível se começasse do zero. E isso significava que os três precisariam se afastar para curar o que foi fraturado de forma tão profunda. Júlia sentia seu corpo tremer, não apenas de frio, mas de medo do que aquele afastamento representaria. Ela tentou dizer que ainda poderia consertar algo, que não queria perder completamente o vínculo com os dois, mas Carlos a interrompeu com uma gentileza melancólica. Ele disse que o pacto que havia feito não era de destruição, mas de encerramento. Um fechamento necessário para evitar que todos continuassem escorregando em um ciclo de dor, arrependimento e dependência emocional que estava corroendo os três silenciosamente. Renato olhou para Carlos com atenção, percebendo que essa não era uma decisão impulsiva, mas construída sobre semanas de sofrimento. E apesar de discordar, ele compreendia que talvez realmente fosse a única forma de impedir que tudo se tornasse ainda mais tóxico. Ele colocou a mão no ombro do amigo, não para convencê-lo de nada, mas para mostrar que estava ali, mesmo que o caminho de cada um fosse mudar radicalmente a partir daquele instante. Júlia então deu um passo para trás, sentindo que uma parte dela se partia também. A noite parecia mais pesada, e o vento soprava de um jeito que quase lembrava despedida. Ela enxugou as lágrimas discretamente e assentiu, aceitando, mesmo com dor, que aquele era o fim daquela ligação, ao menos como ela existia até então. A clareira absorvia seus silêncios, suas escolhas e seus arrependimentos, selando o momento como uma cicatriz que os três carregariam para sempre. A noite parecia se estender infinitamente enquanto os três permaneciam na clareira, como se o tempo hesitasse em seguir adiante, diante do peso emocional que pairava ali. Carlos respirava fundo, tentando manter o controle das próprias emoções, sentindo seu peito alternar entre alívio e um vazio doloroso. Era como se tivesse arrancado algo de dentro de si, algo que o machucava, mas que, ao mesmo tempo, preenchia partes importantes de sua identidade. Agora, sem aquilo, existia apenas uma sensação estranha de espaço, espaço que ele não sabia ainda como ocupar. Júlia observava cada detalhe de Carlos, o modo como ele segurava os próprios braços, como desviava o olhar, como parecia menor do que realmente era. Aquilo a devastava de maneiras que ela não imaginara. Não era o término em si, mas o reconhecimento de tudo que havia provocado. Havia uma responsabilidade invisível que pesava sobre seus ombros, e ela começava a perceber que algumas cicatrizes emocionais não se fechavam simplesmente com pedidos de desculpa. A clareira amplificava esse peso, transformando cada pensamento em eco. Renato respirou fundo, tentando pensar no que aconteceria depois daquela conversa. Ele sabia que cada um seguiria um caminho diferente, mas o que o preocupava era o estado emocional de ambos. Carlos estava fragilizado, e Júlia carregava culpa suficiente para se perder dentro dela mesma. Ele desejava poder protegê-los de tudo aquilo, mas também entendia a necessidade de deixar que cada um enfrentasse suas próprias consequências. A noite era testemunha desse rompimento, mas também de uma transformação que ainda não havia se completado. Carlos finalmente ergueu o rosto e encarou Júlia com uma firmeza que contrastava com sua expressão abatida. Ele disse que precisava liberar aquilo não só por ele, mas por ela também. Que a relação que tinham se tornado estava cheia de ruídos, insegurança e expectativas impossíveis de sustentar. Reconheceu que, mesmo sem intenção, os dois haviam se machucado repetidamente. E que agora, por mais duro que fosse, o melhor era deixar o ciclo se encerrar de vez. Júlia ouviu em silêncio, cada palavra atingindo-a como uma onda fria. Júlia tentou responder, mas sua voz falhou novamente. Quando conseguiu falar, admitiu que também sentia que o relacionamento tinha perdido a direção, mas que não soubera como enfrentar isso. Disse que buscou no homem da praça uma fuga, uma distração,
uma fantasia que a tirasse por um instante da própria confusão. Mas reconheceu que aquilo só piorou o que já estava fraturado. Suas palavras eram sinceras, ainda que duras, e ressoavam na clareira como confissão e despedida ao mesmo tempo. Renato deu alguns passos para o lado, deixando que os dois falassem sem a pressão da sua presença. Ele olhou para o céu, percebendo que as nuvens começavam a se mover rapidamente, empurradas por ventos vindos do interior. Como se a própria atmosfera reagisse ao que acontecia ali. Tudo parecia cósmico demais para ser apenas um término. Era um fechamento energético, emocional, psicológico. E mesmo não acreditando em nada sobrenatural, Renato não pôde negar que sentia algo diferente naquela noite. Carlos passou a mão pelos cabelos, como alguém tentando organizar o próprio caos interno. Ele explicou que o pacto, aquele compromisso íntimo que fizera consigo mesmo, não era maldição, não era ameaça, não era vingança. Era apenas a decisão de cortar de vez um laço que o mantinha preso a dores antigas. Era um ritual simbólico, um gesto para convencer a própria mente de que precisava seguir. Júlia, ouvindo aquilo, sentiu que o fim era definitivo, como um portão que se fechava com força atrás deles. A clareira parecia encolher, enquanto o silêncio retornava. Júlia olhou para o chão, depois para Carlos, e finalmente para Renato, como se tentasse memorizar aquele instante antes que tudo se desfizesse. Ela respirou fundo e disse que respeitaria a decisão, que não iria insistir, mesmo que doesse profundamente. As palavras eram leves, mas a tristeza era pesada, densa, quase palpável. Mesmo assim, havia algo de sincero, quase libertador, no tom com que ela aceitou o fim. Renato aproximou-se novamente, posicionando-se entre os dois, tentando encontrar alguma forma de suavizar a atmosfera. Ele falou que, apesar do afastamento, esperava que nenhum deles carregasse rancor, que o sofrimento fosse parte do processo, mas não da identidade deles daqui em diante. A fala dele ecoou com maturidade e empatia, amenizando um pouco a tensão que preenchia a noite. Era como se tentasse amarrar as bordas rasgadas da situação para evitar que tudo se desfizesse ainda mais. Carlos então fez algo simples, mas simbólico. Deu um pequeno passo para trás, marcando fisicamente a separação que emocionalmente já estava selada. Ele respirou fundo, olhou para Júlia pela última vez e murmurou um adeus sem drama, sem gritos, apenas sincero. A lua iluminou a expressão dele, revelando uma tristeza profunda, mas também um início tímido de libertação. A clareira ficou em silêncio absoluto por alguns segundos, como se absorvesse o peso daquele momento. Júlia permaneceu imóvel por alguns instantes após o adeus, como se seu corpo precisasse de tempo para aceitar o que seus ouvidos já haviam registrado. A clareira parecia mais fria, mais vazia, como se a distância que Carlos colocará entre eles tivesse se espalhado pelo ambiente inteiro. Ela apertou as próprias mãos, tentando se manter firme, e sentiu o coração pulsar de um jeito estranho, alternando entre o alívio da clareza e o peso do arrependimento. Era como se estivesse assistindo ao fechamento de um capítulo que ela mesma tinha ajudado a destruir. Renato caminhou alguns passos na direção dela, observando sua expressão de desorientação. Ele sabia que Júlia estava enfrentando uma batalha interna intensa, e que qualquer palavra mal colocada poderia fazê-la desabar. Então, com cuidado, apenas perguntou se ela estava bem. Júlia, sem conseguir encará-lo diretamente, murmurou que sim, mas sua voz deixava evidente que era apenas uma resposta automática, incapaz de esconder o caos dentro dela. Renato não insistiu mais. Sabia que certas dores precisavam de silêncio para respirar. Carlos, afastado alguns metros, observava os dois com uma sensação estranha no peito. Não era mais ciúme, nem raiva. Era um vazio novo, difícil de compreender. Um espaço emocional que ele nunca tinha experimentado. Ele percebeu ali que, embora tivesse pedido internamente pelo rompimento, não estava preparado para a frieza da realidade que vinha junto. Era como retornar de um sonho intenso e perceber que nada ao redor fazia sentido por alguns segundos. A clareira parecia girar em círculos lentos, silenciosos, ao redor de seus pensamentos. Com o passar de alguns minutos, o vento aumentou. As árvores rangiam,
e folhas soltas dançavam ao redor deles, desenhando formas erráticas pelo chão. A noite ficava mais pesada, como se o próprio ambiente estivesse reagindo ao que acontecerá ali. Renato olhou para o céu e percebeu nuvens se acumulando rapidamente, como se uma tempestade estivesse prestes a se formar. Ele sugeriu, com cautela, que talvez fosse hora de todos irem embora e retomarem suas casas antes que a chuva chegasse. Júlia respirou fundo e finalmente levantou o rosto para encarar Carlos. Não havia mais súplicas, justificativas ou esperança de reverter o que fora dito. Apenas uma necessidade de encerrar aquele instante com algum tipo de dignidade. Ela agradeceu pelos momentos bons, pelos anos em que ambos tentaram, e pediu desculpas pelos erros. Embora simples, suas palavras carregavam um peso sentimental profundo, que atravessou o ar até alcançar Carlos de um jeito inesperado. Ele apenas assentiu, incapaz de responder com algo mais elaborado. Carlos deu alguns passos para trás, sentindo que cada movimento criava uma distância emocional maior entre eles. A clareira, agora quase simbólica, parecia representar a fronteira final. Ele desejava poder apagar partes da memória, mas ao mesmo tempo entendia que tudo aquilo moldaria de alguma forma. Era difícil admitir, mas ele sabia que o pacto emocional que havia feito consigo mesmo só começaria a surtir efeito quando ele deixasse aquele lugar. A noite parecia cobrar essa partida. Renato observou os dois, percebendo que já não havia mais nada que pudesse ser dito. Ele sentia uma mistura de pena, empatia e exaustão. A situação tinha se estendido até o limite do emocionalmente suportável, e ele também precisava respirar fora daquele ambiente carregado. Então, com a voz calma, chamou os dois para começarem a descer o caminho de volta para a cidade. Havia um prático consolo em sua fala, um lembrete silencioso de que, após a tempestade emocional, o mundo real ainda aguardava. Júlia começou a caminhar lentamente na direção de Renato, sem olhar para trás. Ela sabia que, se olhasse, poderia fraquejar, talvez até reagir impulsivamente. Então manteve a cabeça erguida e concentrou-se em colocar um pé diante do outro. O peso do silêncio entre ela e Carlos agora parecia definitivo, quase palpável. Era como um muro invisível erguido pela própria culpa. Ao se afastar da clareira, ela sentiu lágrimas finalmente escorrerem, silenciosas, como se apenas a escuridão merecesse testemunhá-las. Carlos permaneceu parado por alguns segundos, observando Júlia se afastar, e sentiu algo dentro dele se partir de forma irreversível. Era o último fio, o mais fino, mas ainda existente, que o conectava à esperança de que as coisas pudessem retornar ao que eram antes. Quando esse fio se rompeu, ele sentiu seu corpo relaxar e, ao mesmo tempo, uma dor profunda atravessar seu peito. Mas não chorou. Era como se estivesse emocionalmente esgotado demais para produzir lágrimas. Quando finalmente decidiu se mover, Carlos caminhou lentamente na direção de onde Renato e Júlia seguiam, mantendo uma distância considerável. A trilha era estreita, cercada por sombras projetadas pelas árvores. Em cada passo, ele sentia que deixava um fragmento de si na clareira, uma parte que nunca voltaria a ser recuperada. O pacto estava feito. O vínculo estava rompido. E agora, o que restava era enfrentar um futuro desconhecido, frio e silencioso, mas inevitável. A descida pela trilha começou silenciosa, e o som mais perceptível era o das folhas sendo esmagadas sob os pés deles. A tempestade que se anunciava ainda não havia despencado, mas o ar carregava aquela eletricidade típica que antecede o caos. Júlia seguia à frente com passos instáveis, como se cada metro percorrido fosse uma disputa interna entre continuar ou simplesmente despencar no chão. O arrependimento pulsava forte, mas misturado a ele havia também uma estranha sensação de libertação, algo confuso demais para ser decifrado naquela noite tensa. Renato, logo atrás dela, observava tudo em silêncio. Ele não sabia exatamente como deveria agir naquele momento. Qualquer movimento parecia arriscado, como mexer em uma mesa cheia de peças prestes a cair. Ele tinha consciência de que sua presença ali tinha mudado algo no trio, ainda que não fosse exatamente sua intenção. Em sua mente,
Ele tentava se convencer de que nada daquilo tinha sido planejado, mas a culpa batia suave, insistente, como dedos tocando uma porta. Carlos vinha por último, caminhando com passos lentos, quase arrastados. Seus pensamentos se embaralhavam, criando um turbilhão que misturava raiva, frustração e uma sensação crescente de sombra. Era como se a clareira tivesse plantado algo nele, uma semente sombria que começava a germinar. Ele tentava ignorar aquela sensação incômoda que se formava no fundo da mente, mas a ideia do pacto, não mais simbólico, e sim real, retornava com força cada vez maior. Ao se aproximarem do fim da trilha, as luzes distantes da cidade começaram a aparecer entre os galhos. Pequenos pontos luminosos que tremulavam através da névoa crescente. A visão deveria trazer alívio, mas para o trio, apenas destacava o contraste entre o mundo normal, organizado, e o caos emocional que carregavam naquela noite. Júlia sentiu o coração apertar ao perceber que, em poucos minutos, estaria novamente cercada por pessoas, sons, rotinas, tudo aquilo que agora parecia tão distante de sua realidade interna. O primeiro trovão estourou no céu exatamente quando pisaram no asfalto. Um estrondo profundo que reverberou entre os prédios e fez o chão vibrar levemente. Júlia se encolheu instintivamente, enquanto Renato olhou para cima, tentando avaliar quanto tempo tinham antes da chuva cair. Mas Carlos, ao contrário dos dois, não reagiu ao barulho. Ele apenas ergueu o queixo, encarando o céu escuro como se reconhecesse naquele som algo quase familiar, uma resposta a seus próprios pensamentos. Eles começaram a caminhar pela rua deserta, iluminada apenas por postes cujas lâmpadas piscavam de tempos em tempos. O clima natalino ainda estava presente nas casas, com enfeites vermelhos, laços brilhantes e figuras de Papai Noel sorridentes penduradas nas portas. A ironia não passou despercebida por Júlia, que sentiu um desconforto passar por sua espinha. Aquela imagem inocente e festiva agora carregava um peso novo, perturbador, e ela não conseguiu impedir que seu olhar fugisse rapidamente de cada decoração. Renato tentou quebrar o silêncio em determinado momento, perguntando se Júlia gostaria de que ele a acompanhasse até sua casa. A oferta, ainda que gentil, tinha um subtexto que ambos perceberam. Júlia hesitou, olhou para o chão, e finalmente respondeu que sim, que não queria caminhar sozinha. Carlos escutou a frase com um aperto no peito, mas não disse nada. Apenas diminuiu ainda mais o ritmo, deixando claro que não queria caminhar lado a lado com os dois. A chuva começou a cair alguns minutos depois, primeiro em gotas espaçadas, depois com mais intensidade. Júlia protegeu o rosto com as mãos, enquanto Renato se aproximou dela para dividir a capa de moletom que vestia. A proximidade entre eles, naquele momento, parecia inevitável. Não era mais o toque impulsivo de antes. Era algo mais silencioso, quase necessário, numa noite tão carregada de tensão. Júlia se permitiu aceitar aquele gesto, sem pensar nas implicações. Carlos, encharcado, sentia a chuva bater contra seu corpo como agulhas geladas. Cada gota parecia reforçar a ideia de que algo nele estava mudando. Ele caminhava com o olhar fixo no chão, mas por vezes levantava a cabeça como se escutasse algo que os outros não podiam ouvir. Eram sussurros, ecos do vento, ou talvez apenas sua própria mente criando significados onde não havia. Ainda assim, quando um relâmpago iluminou a rua, ele teve a impressão de ver uma silhueta ao longe, alguém trajando vermelho intenso. A tempestade engrossou de tal forma que a rua ficou quase invisível de tanta água. E foi nesse momento que uma sensação estranha percorreu o corpo de Carlos. Algo novo, algo profundo. Não era apenas dor emocional, era um chamado, um convite silencioso, antigo, que parecia emanar de algum lugar dentro da próprio caos da noite. Ele parou por alguns segundos, fechou os olhos e permitiu que aquele sentimento dominasse por completo, como se a tempestade estivesse abrindo uma porta para algo maior, algo muito além dele. A tempestade continuava a castigá-lo enquanto Carlos permanecia parado no meio da rua, respirando de forma pesada, como se finalmente tivesse encontrado uma espécie de alinhamento entre sua dor e o caos do ambiente ao redor. Ele abriu os olhos lentamente,
permitindo que a chuva escorresse pelo seu rosto como se estivesse lavando algo mais profundo, algo que não se via. A sensação estranha que o dominara ganhava forma, como se uma presença invisível estivesse caminhando ao seu lado, soprando ideias nascidas da fúria, do abandono e da humilhação. À frente, Júlia e Renato continuavam caminhando sem perceber que Carlos havia parado. A chuva fazia tanto barulho que era difícil distinguir passos ou vozes, e os trovões rasgavam o silêncio com intervalos quase ritmados. Júlia sentia um desconforto crescente no peito, uma intuição, talvez, como se algo estivesse se movendo na margem da realidade, acompanhando os três naquela noite sombria. Ela tentou olhar discretamente para trás, mas só viu sombras distorcidas pela cortina densa de água. A sensação persistiu, insistente, como um aviso que ela não conseguia decifrar. Renato percebeu o olhar inquieto dela e perguntou se estava tudo bem. Júlia mentiu com naturalidade, dizendo que só estava assustada com a tempestade. Ele acreditou, ou preferiu acreditar, e continuou caminhando ao seu lado. Mas havia algo no modo como ela segurava o próprio braço, como se quisesse se proteger de algo que não estava realmente ali. Era como se a clareira tivesse deixado uma sombra emocional grudada nela, uma sombra que adensava cada passo que dava naquela rua deserta. No fundo da rua, próximo a uma praça apagada, as decorações de Natal ainda piscavam em vermelho e branco, formando figuras que pareciam sorrir de maneira exagerada. No meio delas, uma estátua de Papai Noel, iluminada por lâmpadas fracas, parecia observar o trio com olhos que, na escuridão, adquiriam uma profundidade assustadora. Júlia desviou o olhar imediatamente, sentindo o estômago revirar. A imagem do homem que a envolvera naquele encontro proibido vinha com força à mente, misturando memória, culpa e nojo. A chuva começou a diminuir, embora o céu permanecesse carregado, como se ainda guardasse reservas de fúria. Carlos finalmente recomeçou a caminhar, acelerando o passo, sentindo o coração bater com uma determinação nova. Ele não tinha mais dúvidas do que queria. Não se tratava só do fim do relacionamento. Era sobre o que havia sido tirado dele, sobre o que havia se quebrado dentro dele. E a presença que parecia acompanhá-lo alimentava exatamente esse ressentimento, como se transformasse sua dor em combustível. Quando finalmente alcançou a praça, viu Renato e Júlia atravessando o lado oposto. Eles ainda não tinham percebido sua aproximação. Carlos caminhou até a estátua iluminada de Papai Noel e ficou parado em frente a ela, observando o sorriso falso e congelado. Algo no olhar da figura parecia mudar sob o intermitente piscar das luzes, como se aquilo não fosse apenas um enfeite, mas uma espécie de vigia silencioso. Ele respirou fundo e tocou o peito da estátua, sentindo o plástico frio, mas também algo que parecia pulsar sob sua palma. Talvez apenas sua imaginação. Talvez não. Renato e Júlia, finalmente percebendo que Carlos não estava mais atrás deles, pararam na beira da calçada. Renato olhou ao redor, tentando enxergá-lo na escuridão. E quando seus olhos encontraram a figura parada diante da estátua, sentiu um calafrio profundo subir pela nuca. Algo no modo como Carlos estava ali, imóvel, completamente encharcado, o assustou de um jeito que ele não conseguiu explicar. Era como se estivesse observando alguém que não era exatamente o amigo de anos que ele conhecia. Júlia também o viu e sentiu o corpo inteiro enrijecer. O modo como Carlos mantinha a mão apoiada no Papai Noel iluminado, como se estivesse conversando com a figura, era perturbador. Por um momento, ela pensou em chamá-lo, mas alguma parte de seu instinto gritou para não fazer isso. Era como se algo profundo e invisível tivesse se fixado nele, algo que ela não reconhecia e não queria provocar. Ela apenas ficou parada, observando, incapaz de dar um passo. Carlos, percebendo os olhares deles, retirou a mão da estátua lentamente e virou-se. Os olhos dele pareciam mais escuros, como se a tempestade tivesse entrado neles e deixado marcas. Mas havia também uma calma estranha no seu rosto, uma serenidade quase perturbadora, como se tivesse tomado uma decisão irrevogável. Ele começou a caminhar em direção aos dois sem mudar a expressão, sem pressa, mas com uma determinação que parecia cortar o ar ao redor dele. Quando chegou a poucos metros do casal, a chuva parou completamente,
como se o céu inteiro estivesse segurando o fôlego para aquele momento. O silêncio se tornou esmagador, apenas interrompido pelo estalar ocasional de uma lâmpada natalina queimando ao longe. Carlos ergueu o queixo, olhou primeiro para Júlia, depois para Renato, e um leve sorriso se formou. Não era de alegria, nem de ironia. Era um sorriso de quem havia encontrado seu caminho, mesmo que esse caminho fosse para um lugar sombrio e sem retorno. Carlos ficou parado diante deles como se tivesse atravessado uma fronteira invisível, uma linha que separava quem ele era do que estava se tornando naquela noite perturbadora. O sorriso sereno em seu rosto contrastava de forma brutal com a tensão acumulada no ar, e Júlia sentiu imediatamente um impulso irracional de recuar, como se estivesse diante de algo imprevisível demais para lidar. O silêncio parecia se prolongar de propósito, esticando os nervos de todos, fazendo com que até as luzes da praça parecessem mais fracas. Renato tentou dizer algo, mas sua voz falhou no primeiro esforço. Ele respirou fundo e tentou novamente, perguntando se Carlos estava bem, mesmo sabendo que a resposta seria insuficiente para acalmar o inquieto pressentimento que o dominava. Carlos inclinou levemente a cabeça, analisando a pergunta como se fosse uma charada. Seu sorriso aumentou um pouco, mas não havia calor nele, apenas uma espécie de entendimento distorcido, como se a pergunta tivesse confirmado algo que ele vinha alimentando internamente. Júlia finalmente encontrou coragem para dar um passo à frente, ainda que seus joelhos tremessem. Ela chamou o nome de Carlos, esperando que o som familiar trouxesse alguma reação humana, algo que quebrasse aquela aura bizarra que o envolvia. Mas ele não desviou os olhos dela, nem piscou, nem moveu um músculo. A sensação que tomou conta de Júlia foi a de estar olhando para alguém que voltará da clareira diferente, alguém que tinha deixado uma parte essencial de si no meio da tempestade. Quando Carlos finalmente falou, sua voz estava calma demais, quase suave, o que tornava tudo ainda mais inquietante. Ele disse que havia entendido perfeitamente o lugar de cada um naquela história e que o destino estava se encarregando de reorganizar tudo como deveria ser. As palavras eram enigmáticas, carregadas de um significado que apenas ele parecia compreender. Júlia sentiu um arrepio gelado percorrer suas costas. O modo como ele pronunciou cada frase, sem emoção, parecia ensaiado por algo maior do que ele mesmo. Renato deu um passo à frente, posicionando-se ligeiramente entre os dois, como se quisesse proteger Júlia de algo que ele ainda não conseguia nomear. O gesto simples ativou uma mudança sutil no olhar de Carlos. Sua expressão não ficou mais agressiva, mas ganhou uma nitidez incômoda, como se aquela movimentação tivesse acionado algum gatilho interno. O silêncio voltou a se instalar, pesado, tenso, como uma corda prestes a se romper sob pressão demais. Ao redor deles, a praça parecia observar tudo, os enfeites natalinos piscando de maneira irregular, como se respondessem à energia estranha que ocupava o ambiente. O vento voltou a soprar, levantando folhas e sacudindo pequenas guirlandas penduradas nos postes. Júlia segurou o braço de Renato com força, como se estivesse se apoiando em algo sólido enquanto tentava manter a respiração sob controle. Ela sabia que alguma coisa dentro de Carlos tinha mudado de forma profunda, e temia descobrir até onde aquela mudança poderia chegar. Carlos deu mais um passo em direção aos dois, andando de maneira calma e meticulosa. Havia algo quase ritualístico em seus movimentos, como se estivesse executando um script que apenas ele conhecia. Seus olhos não demonstravam fúria nem tristeza, mas uma determinação estranha, algo que parecia alimentado por mais do que simples sentimentos humanos. Ele parecia guiado, influenciado, moldado por algo que nenhum deles conseguia ver, mas que Júlia sentia como uma pressão invisível sobre a pele. Então, sem aviso algum, Carlos olhou para o céu e fechou os olhos, como se estivesse ouvindo uma voz que os outros não podiam captar. Seus lábios se moveram em silêncio, articulando palavras que Júlia e Renato não conseguiram decifrar, mas que pareciam formar uma espécie de prece invertida, um pedido sombrio dirigido a algo que observava o mundo pelas fendas da noite. Quando ele abriu os olhos novamente, a expressão serena havia se intensificado, transformando-se em algo quase sagrado, porém completamente torto. Júlia tentou falar novamente,
tentando puxá-lo de volta para a realidade com o único recurso que ainda tinha, o vínculo que existira entre eles por tanto tempo. Ela disse seu nome com firmeza, tentando impor presença, tentando alcançar algum resquício do garoto que ela conhecia. Mas as palavras pareciam atravessar Carlos sem encontrar resistência, sem tocar nada dentro dele. Era como chamar alguém que já havia partido para outro lugar, mesmo estando ali, respirando. Carlos ergueu a mão direita lentamente, como se estivesse apresentando uma escolha, uma possibilidade, um ultimato que só fazia sentido em sua mente tomada por ideias perigosas. Ele não disse nada por alguns segundos, apenas mantinha a palma aberta, oferecendo algo invisível. E quando finalmente falou, sua voz parecia vir de um lugar profundo, escuro, antigo. Ele disse que havia feito sua decisão e que o pacto estava firmado. E que, a partir daquele momento, nada naquele trio jamais permaneceria unido. A frase de Carlos pareceu atravessar o ar como um golpe invisível. Júlia sentiu as pernas enfraquecerem e precisou se apoiar no ombro de Renato para não cair. Havia algo definitivo naquela declaração. Algo que não soava como metáfora ou exagero causado pela dor. Ela sentiu, pela primeira vez naquela noite, que estava olhando para alguém que havia ido longe demais dentro da própria mente, abrindo portas que jamais deveriam ter sido tocadas. O pacto, seja lá o que fosse, parecia mais real do que qualquer um deles poderia suportar. Renato respirou fundo, tentando manter a calma apesar do medo crescente que começava a tomar conta dele. Ele deu um passo à frente, colocando-se completamente entre Carlos e Júlia, levantando as mãos numa tentativa de apaziguamento. Disse que todos estavam abalados, que aquela noite tinha sido dura demais e que ele não queria briga. Mas Carlos não reagiu às palavras. Seus olhos pareciam mirar através de Renato, como se ele não fosse mais uma pessoa, mas apenas um obstáculo no caminho daquilo que havia decidido. Os enfeites natalinos continuavam piscando ao redor deles, criando reflexos vermelhos no chão molhado que davam à cena um tom quase ritualístico. Carlos parecia alimentado por aquela atmosfera. Ele inspirou profundamente, como se estivesse absorvendo o ambiente, e disse que o rompimento entre eles não era mais apenas emocional. Era algo selado, sacramentado por forças que nenhum dos três compreendia. Júlia estremeceu ao ouvir isso. Nunca tinha visto alguém tão convicto e tão distante ao mesmo tempo. Renato insistiu para que Carlos fosse para casa, para que conversassem no dia seguinte, para que pudessem pensar com clareza. Mas a expressão de Carlos não mudou. Ao contrário, ele parecia mais firme a cada segundo. Ele afirmou que não havia mais dia seguinte, pelo menos não para o trio como fora antes. O modo como pronunciou aquelas palavras fez com que Júlia sentisse um nó travar sua respiração. Era como se um laço invisível estivesse sendo apertado ao redor de seus destinos. Então, lentamente, Carlos virou-se de costas, como se tudo já estivesse decidido, finalizado, como se a presença dele ali não tivesse mais propósito. A serenidade com que fez isso era ainda mais inquietante do que se tivesse explodido em raiva. Cada passo que dava em direção à escuridão da rua parecia ecoar dentro deles, como se estivesse se afastando não só fisicamente, mas deixando para trás qualquer conexão com o mundo que compartilharam. Nem Júlia nem Renato conseguiram chamá-lo. Era como tentar chamar alguém que já tinha cruzado definitivamente para o outro lado de si mesmo. Enquanto ele se afastava, o vento ganhou força novamente, balançando violentamente as luzes da praça e fazendo-as piscar num ritmo quase frenético. Júlia apertou os olhos, sentindo lágrimas ardentes misturarem-se à chuva que ainda escorria dos telhados próximos. Ela sabia, com absoluta clareza, que algo muito grave havia acontecido naquela noite. Não apenas a perda de um relacionamento, mas a ruptura de um elo que mantinha os três presos à normalidade. Algo no mundo parecia deslocado, torto, como se o pacto de Carlos tivesse realmente tocado mais do que a própria mente. Renato aproximou-se dela, segurando seus ombros com cuidado, tentando trazer algum senso de realidade para aquele momento. Ele disse que iriam resolver tudo no dia seguinte, que conversariam com Carlos, que talvez fosse apenas um surto causado pelo estresse. Mas, no fundo, nem ele acreditava nisso. O olhar que Júlia,
deu a ele confirmou que também não acreditava. O ar ao redor parecia carregado demais, pesado demais, como se testemunhasse algo que os dois não conseguiam ver. Do outro lado da praça, já distante, a figura de Carlos parou por um instante sob o poste mais apagado. Olhou por cima do ombro, não como quem pede ajuda ou busca compreensão, mas como quem confirma que o caminho escolhido está selado. Seus olhos brilhavam de um modo estranho sob a luz fraca, e por um segundo, Júlia teve a impressão de ver uma sombra maior atrás dele, uma forma que desapareceu assim que ela piscou. Quando olhou de novo, Carlos já estava caminhando rumo à escuridão. A noite parecia ter engolido o som, porque nenhum passo dele podia ser ouvido. Júlia e Renato ficaram imóveis, observando até que sua silhueta deixasse de existir completamente, substituída apenas pela escuridão absoluta que dominava as ruas vazias. Não houve despedida, nem promessa, nem retorno. Apenas um silêncio que parecia definitivo, como se um ciclo tivesse sido encerrado de maneira irrevogável. E, mesmo sem palavras, os dois sabiam que o pacto mencionado por Carlos não era apenas uma metáfora, era uma ruptura que atravessaria suas vidas dali em diante. A tempestade voltou a cair de maneira suave, como se o céu finalmente pudesse respirar após tudo que presenciara. Renato respirou fundo, tomou a mão de Júlia e disse que era melhor irem embora. Eles caminharam devagar, sentindo que carregavam o peso de algo que não sabiam nomear. Mas, ao mesmo tempo, sabiam que nada voltaria a ser como antes. Naquela noite de Natal de 1987, Jundiaí testemunhara a dissolução de um trio de jovens, não apenas pelo fim de um relacionamento, mas por algo muito mais profundo, o pacto silencioso que separaria seus destinos para sempre.